O Neymar está próximo de retornar ao Brasil, vai jogar no Santos, ao que tudo indica. Mas e aí, isso é bom ou ruim para a seleção brasileira? A gente vai debater um pouco, vai analisar essa situação do nosso principal jogador aí nos últimos anos. Olá, eu sou Gabriel Salaf e você está no Conte Verde, a casa do futebol de seleções. Se você gosta desse assunto, gosta de seleção brasileira, gosta do Neymar, enfim, de todo esse universo que envolve Copa do Mundo, eliminatórias, enfim, competições continentais, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like, compartilha com seus amigos e vem conosco acompanhar toda a trajetória do mundo do futebol de seleções, através aqui do nosso canal no YouTube, através dos podcasts e também nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter, estamos no Instagram, no TikTok, com vídeos basicamente diários, informações sobre partidas de seleções, enfim, curiosidades sobre esse universo, até mesmo um pouquinho de crítica de corneta, como aconteceu nessa quinta-feira, dia 23, quando estamos gravando esse vídeo. Então, você é mais que o nosso convidado a estar conosco nessa caminhada rumo à Copa do Mundo. Bom, hoje o assunto do vídeo é o Neymar, como já antecipei. O Neymar aí está próximo de retorno ao Santos, de acordo com as notícias que saem, né, e até mesmo as pessoas mais próximas ao staff do jogador. O clube e o atleta já acertaram tudo entre eles, já está tudo certo. O Neymar topou, né, teve aquela história do vídeo com o Pelé, né, de inteligência artificial, que cativou o pai do Neymar. Enfim, né, esse cenário que está se desenhando, falta apenas um detalhe básico, que é a liberação do Al Hilal. E isso é o mais complicado, até porque tem multa rescisória. O Neymar também está cobrando uma grana ainda do clube saudita. O Neymar tem contrato lá até o final de junho deste ano, né? Até a metade do ano. A ideia do Santos é conseguir o jogador por um acordo de 6 meses, e aí depois ele voltaria, né, na janela de meio do ano para ver se conseguia algo na Europa, ou até mesmo continuar no Santos. A gente está só na guarda aí dessa liberação com o clube saudita, que é delicada, mas deve acontecer nos próximos dias. E aí, muito se tem falado nessa baixa da seleção brasileira sobre a ausência do Neymar, né? A gente falou muito sobre isso na Copa América, né, nos últimos jogos do Brasil, né? O Brasil, por mais que tenha vencido 3 partidas do ano passado, perdido uma, empatado 2, né? Muito se falou do Neymar como ausência nessa baixa qualidade que a seleção apresenta, né? Foram poucos jogos, talvez apenas a partida contra o Peru e o segundo tempo do jogo contra o Chile, que a gente se empolgou de fato com a seleção brasileira. O resto foi um futebol um pouco muito abaixo ou ruim mesmo, como na partida contra o Paraguai, como na partida contra o Uruguai, né? Contra a Venezuela até que foi bem, mas faltou o resultado. E obviamente o Neymar é um atleta muito importante para a nossa seleção. A gente tem que partir dessa premissa, não é porque o Neymar, não digo que acabou o ciclo dele na Europa, mas não é porque o Neymar não deu certo ainda, né? Obviamente acho que agora é muito mais difícil o Neymar ser aquele Neymar que a gente esperava, né? Eu estava vendo até uns colegas lá do Fominhas, um abraço para o Alexandre Sindechal, justamente sobre isso. Quando o Neymar se despede do Brasil, do futebol brasileiro, em 2013, naquela partida contra o Flamengo, antes da Copa das Confederações em Brasília, a gente esperava que quando o Neymar fosse retornar, ele já voltasse como o melhor do mundo, né? Talvez com uma Copa aí, obviamente não depende só dele, mas a gente esperava que o Neymar fosse voltar em outro patamar. Aqui a gente está recebendo o Neymar no futebol brasileiro, ainda com esse aspecto de redenção. Ou seja, imagine você que tem seus 20 anos, volta no tempo, vai falar lá com você de 2003, fala, então, Neymar, obviamente, é um craque da bola, mas ele não foi melhor do mundo, não ganhou a Copa, e ele está voltando para o Brasil de um clube saudita. Provavelmente você ia ficar um pouco... esse cara tá dando migué com a minha cara, né? Mas é verdade, né? Então, infelizmente, tem que lidar com a verdade, mas o Neymar ainda volta, né, pro Santos ainda com esse aspecto de, eu posso fazer algo diferente na minha carreira. E o Brasil está sendo uma porta de entrada para os jogadores de alto nível, que talvez não deram certo na Europa ou não conseguiram alcançar o patamar que queriam, que a gente imaginava, porque o nível do campeonato está subindo, né? Cada vez mais a gente vê o futebol brasileiro avançando no número de contratações de jogadores, né, estrelados, né? A gente acho que o caso do Juninho no Flamengo é uma coisa que me chama muita atenção, porque ele ia para o Sevilha, né, ser um jogador importante para o elenco do Sevilha, um time mediano para cima ali da Espanha, e ele prefere ir para o Flamengo, muito provavelmente para ser reserva, né? Porque tem o Pedro ainda para comandar o ataque. Não sei que o pessoal do Flamengo faça algo, o Felipe Luiz consiga jogar com os dois, eu não sei, tem que ver quando o Pedro retornar, mas se a gente pegar no aspecto geral do elenco do Flamengo, o Juninho é reserva. E ele preferiu voltar para o Flamengo, vir para o Flamengo, né, voltar para o futebol brasileiro, do que para o futebol europeu. Situação do Andrés Pereira com o Palmeiras é a mesma coisa. O Palmeiras botou grana na mesa e ofereceu o que o Fulham pedia. Uma baita uma proposta do Palmeiras, né, beirando ali os 20 milhões de euros. E o Fulham tá lá se enrolando porque o Andrés Pereira é um jogador, ou seja, um dos principais times brasileiros está conseguindo bater de frente com o time da Premier League por um titular. Não é um jogador esquecido no elenco, não está tendo oportunidade. Não, o Andrés Pereira é um baita jogador. Então, esse cenário que o futebol brasileiro está vivendo, principalmente nessa década, vamos dizer assim, é chamativo para o Neymar. Porque o Neymar precisa disso. O Neymar quase não jogou por conta da lesão,
né, por conta de toda essa situação aí de inscrição na Liga Saudita, no número limite de estrangeiros, né, do Jorge Jesus falar que ele não vai ser inscrito. Neymar precisa disso. E a gente sabe, né, o Neymar jogando aqui no Brasil, ele vai conseguir desempenhar bem, porque ele não perdeu o talento. Óbvio, a gente tem que aguardar, porque ele jogou voltando de uma lesão grave, como foi a lesão que ele teve, fica mais um ano parado, é complicado você pegar ritmo e tudo mais. Por isso que o Jorge Jesus falou que o Neymar não consegue competir com o resto do time, porque ainda tá voltando. Não que o Neymar não tenha mais condições físicas para isso, é o momento de agora. O momento de agora que está acontecendo lá no Al Hilal. E pro Al Hilal não vale a pena você tirar um jogador que está lá disputando o Campeonato Saudita, sendo titular ou entrando frequentemente, para botar um jogador que daqui 6 meses vai embora, né? Independente se o Neymar estivesse jogando ou não no Al Hilal, eu acharia muito difícil ele continuar por lá. Então, esse é o aspecto, né? O Neymar ainda chegaria aqui no Santos precisando ganhar essa cancha para ele voltar a ser aquele cara que a gente gosta. Então, tem esse ponto aí, e eu acho que é importante para o Neymar se recuperar moralmente, e tem um ponto que eu acho que ajuda muito o Neymar a ser mais leve, que aqui no Brasil, talvez as cobranças, gente, nem sei é cobrado pela imprensa e tudo mais, mas em campo, por exemplo, a história do Neymar perseguido, pode acontecer? Pode, mas a maioria dos jogadores do futebol brasileiro hoje em dia, né, se você for pensar que a maioria nasceu ali de 2000 para cima, digamos que a gente tem vários jogadores aí com 25, 26 anos, cresceram vendo o Neymar, né? São fãs do Neymar. Né? A gente vê vários jogadores falando isso, jogadores estão na seleção. O Estevão Rafinha deu uma entrevista após aquela vitória maravilhosa do Barcelona sobre o Benfica, falando sobre isso. Então, se o Neymar é vamos dizer assim, um jogador que eles vislumbram jogar, ele não vai ter essa visão de perseguição, como a gente via na Europa, né? O Neymar sendo caçado em campo, obviamente, vai ser marcado, talvez sofra faltas, mas não vai ser aquela mania de perseguição que a gente sentia um pouco mais, né? Do Neymar ser uma figura, né, um pouco, não digo ignorada, mas um pouco que o pessoal não tinha muita simpatia, não tinha empatia com o Neymar dentro de campo. Aqui no Brasil não vai acontecer isso, porque o Neymar é um símbolo do futebol brasileiro ainda, mesmo que ele não esteja em alta. Ele ainda é o principal nome do futebol brasileiro. Talvez não seja o melhor jogador, o Vinícius Júnior tem fase melhor, o Rafinha tem fase melhor. Óbvio, porque a gente não viu o Neymar ainda com bola no pé, pós-lesão, basicamente. Mas eu acho que ele vai sobressair com isso e, óbvio, ganhar a chance na seleção tendo mais confiança, porque, querendo ou não, você tá no Al Hilal, eu falei sempre, né, a gente discutindo essa questão do Neymar, o Neymar, independente de onde ele jogar, ele vai ser convocado. E tem que ser convocado se ele continuar mostrando um nível de futebol bom dentro da seleção brasileira, que é algo que o Neymar sempre fez. Mas você jogar no Al Hilal, você, claro, que traz confiança. Né? A gente viu quantos jogadores que poderiam ter chance na seleção ou tiveram chance na seleção que ficaram de lado. E até mesmo, pega o exemplo do Alex Telles, que eu já citei aqui algumas vezes. Quando ele estava no Al Nassr, ninguém dava bola para ele. Ele veio do Botafogo, jogou ali 3 jogos e foi convocado já. Não que eu acho que ele tenha nível para isso, mas é um exemplo. E a gente está passando muito por isso, né, recentemente. Acho que tem um lado bom e um lado ruim, que os jogadores do futebol brasileiro estão sendo valorizados e sendo chamados, principalmente com o Dorival Júnior. É bom porque mostra que ele olha para o nosso futebol, mas acho ruim porque às vezes ele faz trocas equivocadas. Para mim, a mais clara que eu lembro é o Lucas Moura sendo convocado e o Andrés Pereira e outros jogadores que poderiam estar na convocação fazendo muito mais que o Lucas sendo descartados. Eu tenho a minha bronca pessoal quanto à questão do Gerson e jogadores do futebol europeu que desempenham muito melhor que ele na função, como o Ederson, como o Joelinton, que eu acho que deviam ter mais chances, né? Mas, enfim, isso é outro papo, isso é outra questão. Mas para o Neymar vai ser importante, porque eu acho que a convocação dele não vai ser contestada. Se ele estiver jogando bem no Santos, que eu duvido que não vai acontecer, ele ser chamado, ninguém vai contestar o Neymar. Ninguém vai contestar ele ser convocado. Ninguém vai ficar, esse cara aí... E é um fato que eu acho que acontece com qualquer jogador que é contestado. Danilo talvez vai para o Flamengo, vai ser outro, você vai ver. O Danilo vai começar a jogar no Flamengo, vai ser convocado, não vai dar 1% da murmuração que era ano passado. Né? Quando o Danilo era convocado, sendo reserva da Juventus, que absurdo. Agora o Danilo jogando no Flamengo, né, tende a sobrar, né? Mas enfim. E se eu tô falando que o Danilo vai sobrar no futebol, imagina o Neymar. Né? Então o Neymar, se mostrar aquilo que ele mostrava, ele tem tudo para sobrar e tem tudo para voltar para a seleção sem nenhuma contestação. E aí também ser o nome principal da seleção. Óbvio, depende muito quando o Dorival vai armar o time, né? Onde que o Neymar vai se encaixar, o que ele vai fazer com o Rafinha, né? Porque, em tese, o Neymar jogaria na posição que o Rafinha está jogando. E aí, você vai tirar o Rafinha do time, vai jogar o Rafinha direto na ponta direita, onde ele não conseguiu render, né? Até agora na seleção, rendeu um pouco com o Tite, mas depois disso não rendeu mais. São situações complicadas. Né, mas o Neymar não pode ficar de fora da seleção, talvez você ajustar ele para um 4-4-2, que eu estou esperando há muito tempo que o Dorival faça isso, por mais que eu saiba que ele jogue muito com o 9,
Eu queria muito ver ali um quadradinho com Neymar, Rafinha, Vini e Rodrigo. Acho que ia ser muito legal, não sei vocês, mas eu acho que ia dar uma fluidez maior no ataque da seleção, ou você bota o Endrick no lugar do Rodrigo, não sei. Né? Eu acho que o Endrick tendo jogadores de meio mais aproximados dele, ele rende mais. Eu acho que isso vai uma coisa que eu falei isso já no passado nos nossos podcasts, que eu queria muito ver essa dupla Endrick e Neymar, justamente porque o Neymar é um cara que se aproxima muito da área. Enfim, tem esse talento que eu acho que é super importante no momento da seleção, que a gente vê uma falta de talento, você vê o Vini não conseguindo demonstrar aquilo que ele demonstra no Real na seleção, o Neymar nunca foi isso, até o contrário, né? Teve momentos que a gente viu o Neymar melhor na seleção do que nos clubes. No PSG, para mim, é um grande exemplo disso. Né? O Neymar talvez não tenha sido o grande jogador que a gente esperava ver no PSG, mas quando ele jogava pela seleção, ele ia muito bem. Né? Jogava bem melhor na seleção. No Barcelona, ele se igualava. Né? Para mim, o melhor Neymar que existiu foi o Neymar do Barcelona, e lamento muito que ele tenha saído de lá até hoje. Então, acho que tem essa tendência a sobrar. E aí, eu acho que tem um ponto negativo, que é justamente a Copa do Mundo do ano que vem. Né? Já temos que agradecer pelo Neymar ter escolhido aqui o Brasil e não a MLS. Né? Acho que também isso é um ponto, voltando à questão anterior. Porque se o Neymar sai da Arábia Saudita, vai para o Chicago Fire, que era o clube que noticiaram que tinha interesse nele, meu amigo, ia ser contestação atrás de contestação. Né? Talvez não iam querer validar, e acho que é bem diferente da situação do Messi, porque o Messi já é um jogador que é diferente. O Messi está consagrado. O Messi é campeão do mundo, o Messi conquistou tudo e conquistou. O Neymar não conquistou tudo que a gente esperava. Do Messi a gente esperava isso. Quando o Messi surgiu lá no Barcelona, que o Messi fosse levar a Argentina de volta com o título mundial, demorou mais do que esperado. Mas ele está coroado. Não precisa fazer mais nada. O Neymar ainda precisa fazer coisa. E o Neymar está indo fazer 33 anos. Então, se ele fosse para a MLS, realmente isso é uma tragédia maior ainda para a carreira dele. Então, o retorno para o Santos é bom. Só que eu acho que tem um ponto. Né? Ano que vem é a Copa do Mundo. Né? O futebol, querendo ou não, a pegada de Copa do Mundo é uma pegada muito de futebol europeu. E acho que a gente ter o principal jogador do Brasil jogando no Brasil, eu acho que desanima. Óbvio, a gente tem outras estrelas que jogam na Europa, acho que isso é muito importante, né? Mas talvez o Neymar fique fora de sintonia por isso. E aí há uma diferença você comprar o Messi, até mesmo o Cristiano Ronaldo, que são jogadores que já se provaram, o Neymar ainda, né? Acho que ainda a gente sente isso. Então aí tem que ver o que vai acontecer depois. Né? Se o acordo vai ser de 6 meses, então no meio do ano ele vai estar liberado. O Santos já está tentando usar a Copa do Mundo como um trunfo para renovar com ele por mais um ano. Seria importante. Justamente essa questão de moral e tudo mais, o Brasil vai ter 2 datas FIFA, né? Enquanto o Neymar estiver aqui a princípio, né? Se tudo se concretizar da maneira certa. Enfim, eu tenho esse receio. Não acho que é uma certeza que Neymar jogando no futebol brasileiro não vai conseguir entregar numa Copa, mas eu tenho esse receio. Né? Acho que a gente já falou aqui várias vezes do exemplo da Argentina. A Argentina tinha o Messi, tudo bem, não tinha uma Copa do Mundo, mas a maioria dos jogadores ali do elenco eram formados por times menores da Europa, mas eles estavam inseridos na realidade do futebol europeu. E hoje no Brasil a gente vê que muita gente tem esse preconceito, né, de, pô, vai colocar o cara do Newcastle, vai colocar o cara, não sei, pô, amigo, o cara tá lá, o cara sabe a pegada que tem aí nesse ritmo de futebol, por mais que o futebol brasileiro esteja evoluindo. Então eu acho que eu tenho esse particular receio, né, da gente, não digo endeusar, mas da gente ter essa confiança em jogadores daqui, acima de tudo. Né? Eu acho que, pô, né, a gente teve exemplos de Copa do Mundo aí, jogadores que jogavam aqui, jogaram muito bem, no caso do Renato Augusto, mas outros que não foram também assim, no caso do Pedro. Né? A gente tem que ter esse parâmetro. O Neymar, obviamente, ele fala por si, mas talvez o ritmo de jogo do Brasil possa fazer ele chegar a um nível inferior aos demais na Copa. Ó, o Neymar não joga sozinho, o Neymar tem companheiros de alto nível que jogam no futebol europeu. É o caso do Vini, o caso do Rafinha. Acho que a gente, também com o retorno do Neymar, a gente não pode deixar de cobrar que esses jogadores joguem bem na seleção também. Não bote tudo nas costas do Neymar e vá sozinho. Até porque a gente sempre recorda aqui que os últimos jogos do Neymar saudável antes da lesão foram pela seleção e foram jogos ruins da seleção brasileira. Teve aquela partida contra a Bolívia, no Mangueirão, beleza, o Neymar jogou bem, foi um jogo legal de assistir, mas o jogo contra o Peru, o Neymar não jogou bem, a seleção não jogou bem, bem verdade, conseguiu marcar um gol lá nos acréscimos com o Marquinhos, no escanteio cobrado por ele. Mesma coisa o jogo contra a Venezuela, que foi o último jogo que o Neymar jogou 90 minutos, lá no dia 12 de outubro de 2023. O Brasil empata com a Venezuela em Cuiabá. O Neymar, obviamente, participa do gol numa bola parada, mas bola parada é trunfo. O Brasil não jogou bem mesmo com o Neymar em campo. Então a gente não tem que achar que o Neymar é a solução de tudo e que o Neymar vai fazer os outros brilharem. Eu acho que esse é um ponto importante e eu percebo que às vezes as pessoas perdem um pouco dessa noção. Acham que o Neymar vai fazer tudo acontecer.
que volta Neymar, o Brasil vai voltar a ganhar de 20-0, né, vai conseguir passar por cima da Colômbia, da Argentina na próxima data FIFA. Não é assim, não é assim. Porque mesmo com o Neymar em campo nos jogos anteriores à lesão, o Brasil não rendeu. O Brasil não rendeu nas últimas partidas. E talvez na outra rendeu porque era a Bolívia. A Bolívia do Gustavo Costas ainda, diga-se de passagem. Então, é complicado. Mas queria saber de você, como que você espera esse retorno do Neymar ao futebol brasileiro e à seleção brasileira? O que, que você está esperando? Algo positivo? Concorda comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários e, claro, não deixe de se inscrever aqui no Conte Verde para acompanhar tudo sobre o futebol de seleções. Conte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até o próximo vídeo.